Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus, a palavra poderosa, né, que traz vida e abundância para cada um de nós. Amém? Amém. Você é o nosso convidado, né? Hoje nós vamos falar. No domingo passado nós estávamos falando sobre um tema que é você colhe o que planta, né? E o Senhor nos deu a direção para que a gente pudesse continuar falando desse tema. E hoje nós vamos falar a primeira parte, nós vamos dividir em duas partes, da lei da semeadura. O que é a lei da semeadura na Bíblia? Como é que isso acontece? O que é isso na nossa vida? Amém? Então, vamos começar aqui é, falando o que é a lei da semeadura dentro da palavra do Senhor. A lei da semeadura é uma verdade básica, fundamentada na figura de um agricultor, que ensina que aquilo que plantamos também colhemos. Ou seja, nós temos um ensinamento, né? Esse ensino é extremamente antigo e pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Também a verdade é que, infelizmente, muita gente tem utilizado da lógica da lei da semeadura para tentar enganar as pessoas, enganar o povo de Deus. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, né, que ensina um falso evangelho que tem como objetivo, principalmente, retornos financeiros. Ou seja, se você está lembrado, nos estudos passados, a gente sempre tem falado que o texto, a gente tem que ver o contexto para ver o que acontece no contexto, qual é a finalidade. E essa lei da semeadura, ela tem sido muito empregada por, por, por líderes religiosos, dizendo que você tem que dar para Deus, e se você, o quanto mais você dá, mais Deus vai te retribuir. E, na verdade, nós vamos ver o que é essa lei da semeadura, né? E vamos ver que realmente isso aí é um ensinamento errado. O verdadeiro ensinamento nós vamos ver dentro da palavra. Não é um ensinamento que eu tirei da cartola e que eu... Não, 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 não. Nós vamos ver dentro da palavra. Vamos começar vendo no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre a lei da semeadura? Ele começa falando de alguns textos, mas a gente vai focar poucos textos aqui, né, que transmite a ideia da lei da semeadura. O primeiro deles a gente vai ver lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Ou seja, essa é uma sabedoria do próprio rei Salomão, né? A gente sabe que o rei Salomão foi um dos homens mais sábios da terra, porque ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. E ele escreveu esse provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. E ele escreveu também em Provérbios capítulo 22, versículo 8. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Ou seja, essa foi em outra ocasião. O mesmo Salomão, o mesmo sábio, escreveu que iremos colher, nós vamos colher o que a gente semeia. Então, na verdade, ninguém vai semear alguma coisa ruim e colher coisa boa. Então, isso é um engano muito grande, porque, na verdade, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E a gente vê um outro texto aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará,
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Isso fica bem claro nesse livro, né? O rei Salomão escreve que aqueles que só observam não têm iniciativa de semear, e aquele que só observa não tem iniciativa de colher. Ou seja, nós temos que ter iniciativa para fazer as coisas, não só estarmos de observadores, né? E nós temos um outro texto aqui bastante interessante, no Salmo, capítulo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui o salmista fala dos dois elementos, que é a semeadura e a colheita. Ele fala disso. Nele, o salmista mescla louvor pelo livramento de Deus, lamento pela situação do seu povo e uma enorme confiança na providência de Deus, expressando sua certeza de que Deus mudaria a sorte do seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura, lá no versículo 5. Né? O salmista enfatiza a semeadura e a ceifa, ou a semeadura e a colheita. O salmista fala muito sobre isso. Né? Um outro texto que é bastante interessante, a gente vai ver lá o profeta Oséias. O profeta Oséias falando, confrontando a idolatria da nação de Israel e e as alianças indevidas que o povo de Israel teve. Destacou a relação entre o pecado e o castigo no sentido de causa e efeito. E a gente vê aqui em Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Aqui o profeta está falando, né? O profeta Oséias diz que porque semearam ventos, também ceifarão ventos, ou ceifarão tormentas. Esse é o destino daqueles que estão em desobediência a Deus. Nós vemos aqui a lei da semeadura agora no Novo Testamento. A lei da semeadura do Novo Testamento. Também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita. Algumas vezes essa referência é feita de forma implícita. Certamente, os dois textos mais lembrados do Novo Testamento, nesse sentido, foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro foi direcionado aos cristãos da igreja de Coríntio, e o segundo foi direcionado aos cristãos da igreja da Galácia. No domingo passado, nós falamos sobre os cristãos da igreja da Galácia. Então, nós vemos que são textos bastante importantes, são textos interessantíssimos, são essenciais para entendermos realmente o que é a lei da semeadura e da colheita, segundo a Bíblia. Ao mesmo tempo, também é fácil perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. E a gente começa aqui com o primeiro texto, que foi a igreja de Coríntio. Foi onde Paulo escreveu o texto lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, Paulo trata da necessidade das contribuições. Esse texto é bastante interessante, né? No auxílio aos cristãos, nos pobres da igreja. É isso que Paulo está tratando. Nele, o apóstolo encoraja os cristãos de Corinto a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. A igreja
fazendo o seu papel social com amor, ajudando uns aos outros. Então, esse texto ele é focado para a igreja, ele não é focado para receber dízimos e ofertas, ele não é focado para que você contribua, ele é focado para que você ajude os irmãos mais necessitados. O segundo texto, que é da igreja da Galácia, está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. Aleluia, está enroscando aí. Para o espírito do espírito. Mas a gente vê o quê? Né? Após o segundo texto aos Gálatas, a gente vê Paulo fazer uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Lá a gente vai ver o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. A partir do versículo 6, que nós acabamos de ler, ele ensina que o homem ceifará aquilo que ele plantar, enfatizando a responsabilidade humana. Não é somente participar dos cultos e dos estudos bíblicos, senão existir amor e misericórdia pelas pessoas. Ou seja, essa lei da semeadura é uma lei viva, isso aí é ativo, isso aí depende muito de você e de mim. Vamos ver o que significa a lei da semeadura. Com base nesses dois textos, podemos considerar alguns pontos assim que a gente pode chamar de básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. Vejamos a seguir o que significa isso. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teologia da prosperidade. Ou seja, segundo tais pessoas, né, que defendem essa teologia, se alguém semear financeiramente, e é claro, em abundância, irá colher em abundância. Obviamente, o que semear pouco, nesse mesmo sentido, também colherá pouco. Geralmente se utiliza o texto citado em 2 Coríntios, ou seja, é um incentivo para que você traga mais dinheiro para a igreja, como se Deus necessitasse do seu dinheiro e do meu dinheiro. E, na verdade, ele não necessita. No entanto, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo Paulo aqui é estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente cristãos. E a gente tem falado muito sobre esses verdadeiramente cristãos. Muitos vão à igreja e muitos se julgam cristãos, mas nem todos realmente são cristãos. Bom, apesar de algumas traduções trazerem a frase o que semeia em abundância ou fartura também ceifará, no original grego, o que se lê literalmente é algo um pouco diferente. Se lê o que semeia na bênção, na base de bênção, há de colher. Ok? Vamos direto ao original. O original é o quê? É o grego. A palavra grega usada para isso é eulogia, traduzida como fartura ou abundância. Em algumas versões significa louvor, enaltecimento, bênção e gratidão. Assim que o apóstolo Paulo está falando, é simplesmente que aquele que contribui com os necessitados, com as necessidades de seus irmãos, estarão louvando a Deus ou com gratidão a Deus.
terá, por sua vez, uma colheita pela qual agradecerá ou louvará a Deus. Isso é interessante. Perceba que, nitidamente, a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção. O que Paulo está querendo mostrar para você e para mim aqui é que a intenção é que vale, né? E a gente vai ver daqui a pouco isso, porque o próprio Jesus vai nos ensinar isso aí. Veja o versículo seguinte, né? Nós lemos o versículo 6 e 7, né? Veja agora, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, é um negócio bastante interessante, né? Esse versículo, ele é muito claro em dizer que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. Isso significa que aquele que contribui em abundância, no versículo 6, é o mesmo que contribui com alegria, no versículo 7. Essa relação expressa muito claramente que, mais uma vez, que o foco, de forma alguma, é a quantidade. É a qualidade. Deus espera a qualidade da nossa semente, né? E Jesus nos ensina, né? Jesus nos ensina, né? É claro que ter uma boa colheita pela qual alguém agradecerá a Deus não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Os verdadeiros seguidores de Jesus sabem muito bem que as riquezas terrenas não devem ser o forte da sua santificação. Ou seja, nós não estamos aqui para amontoarmos as coisas desse mundo, porque a gente chegou sem nada e vai sem nada, né? E aqui Jesus nos dá uma orientação, em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Na verdade, Jesus está na contramão dos líderes religiosos, de muitos líderes religiosos de hoje, né? Porque os líderes religiosos dizem que você tem que dar bastante para receber bastante. E Jesus está aqui na contramão. Será que Jesus está ensinando errado? Na verdade, não. Jesus está no caminho certo. Esses líderes que são uns falsários, são uns charlatões que querem deturpar a palavra do Senhor. Então, na verdade, nós vivemos aqui, continuamos trabalhando, continuamos fazendo as nossas coisas, mas o nosso reino não é aqui. O nosso reino é no céu. E isso só depende de você e de mim. E Jesus deixa muito claro que as riquezas desse mundo não valem de nada. O que vale são os tesouros no céu. Amém? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma opinião, algum comentário, manda para a gente. Essa é a primeira parte do estudo. Na próxima quinta-feira eu te espero aqui para a gente completar esse estudo sobre a lei da semeadura. Então, em nome de Jesus, que você possa estar aqui no nosso canal, nos alimentando, né? Mostrando, digitando ali, fazendo seus comentários, né? Dando o seu like, né? Porque é por aí que os mecanismos de busca na internet vão estar mandando para outras pessoas esta palavra. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um final de semana maravilhoso. Eu te espero. No domingo nós temos aí o culto da família e você é o nosso convidado. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.